Bem, então vamos dar sequência aqui ao nosso tópico 2 aqui, especificação do modelo matemático. Então terminei o outro vídeo falando que é preciso você usar a função mais apropriada para descrever as variáveis. Aqui eu indiquei dois livros onde vocês podem olhar as principais formas funcionais. Nós vamos discutir isso só daqui umas 2 aulas, tá? No momento nós vamos estudar apenas a forma funcional linear. Então, essa forma funcional linear está aqui representada por essa equação abaixo, uma equação polinomial de primeiro grau. A variável y, a variável x, são as variáveis que nós vamos ter sempre, que é a variável dependente e a independente, certo? Então, estaria lá no Excel, você teria uma coluninha com os valores de y, outra coluninha com os valores de x, e o beta 0 e o beta 1 são os coeficientes que você quer encontrar, que mostra para a gente como que está relacionada a variável y e x, né? Quais as mudanças de quando eu vario x, qual o impacto em y, e dado que eu tenho um valor de x, qual o valor de y, tá? Então, a gente vai aprender a calcular isso aqui no software, vamos aprender a calcular na mão também. A princípio, eu vou dar os dados para vocês, só para a gente discutir a interpretação desses coeficientes. Então, o beta 0 é o intercepto, matematicamente é o nome técnico dele, e é o ponto em que, dado que x é zero, é o valor de y, então onde vai cortar o eixo vertical do gráfico, né, visualmente. E o beta 1 é o coeficiente angular, que mostra para a gente a variação de x, quando eu vario x, qual o impacto em y. Aqui eu fiz uma tabelinha explicando isso que eu acabei de falar para vocês, né? Lembra que x é sempre a variável independente, e y a variável dependente, que está sendo explicada, E vamos lá, vamos dar mais sequência aqui. Bom, aqui eu coloquei para você a forma funcional de uma equação linear, primeiro grau. Então, só destaquei aqui para você o seguinte, a notação. Ó, tem livros que vai chamar o intercepto de beta 0, outros vai chamar de alfa. Então, é a mesma coisa, né? Então, não se preocupe, não vão ficar preocupados com isso daí. Tem livros que vão chamar inclusive o beta 0 de beta 1, o nosso beta 1 aqui de beta 2 e assim por diante. Então é só uma anotação, isso não muda nada, não precisem se preocupar. Tá? Poderia ser estrelinha aqui, coraçãozinho, tá? Você tem que saber o seguinte, que o beta 0 intercept é sempre o termo constante aqui da equação. Então ele nunca vai estar sendo multiplicado por x. E o beta 1 não, é o coeficiente angular está sempre multiplicado por x1. Eventualmente você pode encontrar numa ordem, né, inversa essa daqui, começando o beta 1 vezes x1 e depois o beta 0 aqui no final. Tá? Você vai identificar, o termo sozinho, a constante é o beta 0. Tá? Então não vão se confundir com isso. Pois bem, aqui do lado direito eu coloquei uma outra equação onde você tem mais de uma variável independente. Você tem o x2 aqui, que seria uma outra, mais uma variável explicativa. Então você tem x1 e x2 explicando o y. Por exemplo, y poderia ser a demanda por um bem, e x1 seria a renda, e x2 os gastos com propaganda. Então agora eu tenho duas variáveis explicando aí a variável dependente, tá? Então veja que as notações podem mudar de livro para livro, alfa, beta 1, beta 2, beta 0, beta 1, beta 2, tá? Não tem pouca importância. Você tem que saber que o beta 0 é sempre a variável está sozinha, não está sendo multiplicada por nenhuma variável independente, esse é o intercepto, ele pode estar em qualquer outro local aqui, né? E o coeficiente angular de cada variável é o que está multiplicando a respectiva variável. Ele que vai indicar para a gente, dado que eu variei a variável independente, quanto que vai ser o impacto em y. Veja ainda aqui que, ó, o 10 é o intercepto, ó. Então tá aqui, ele corta o eixo vertical, ó. Se x é 0, y é 10, tá vendo? Se ele fosse menos 10, ia estar aqui na parte de baixo. Se ele fosse 0, esse gráfico ia começar aqui no vértice, tá bem? E o 2 é o coeficiente angular aqui dessa reta aqui, dessa curva, tá bem? Professor, curva, reta, qual o nome? Na verdade, reta é um tipo de curva, tá? Parece estranho, mas para os matemáticos é isso mesmo, tá? Existem vários tipos de curva, a reta é uma delas. E veja também que essas variáveis estão indo no mesmo sentido, né?
Como que eu sei? Pelo sinal aqui ó, do coeficiente angular, é positivo. Então, se x aumenta, o y aumenta. Ó, na medida que aumenta x, o y está aumentando. Se o x diminui, o y diminui. Elas estão correlacionadas positivamente, olha o sinal. Não é o caso do próximo slide. Bom, então veja aqui nesse slide, ó, o coeficiente aqui angular é negativo. Então y e x estão correlacionados negativamente. Quando o x aumenta, o y cai e vice-versa, tá? Então veja aqui, para cada valor de x eu tenho o valor de y correspondente. Veja que para cada unidade que eu vario x, o y está variando 0,8 unidades, que é o coeficiente angular, né? Então, se eu aumento x em uma unidade, o y cai 0,8 unidades. Para cada uma unidade que eu vario x, acrescente x, o y cai 0,8, tá? E o contrário também é verdadeiro. Então veja ó, que sempre, né, aqui ó, uma função linear, a taxa de variação para cada unidade da variável independente é o próprio coeficiente angular, tá? Veja a representação gráfica, ó, o intercepto é o 5, está aqui, e o coeficiente angular, esse menos 0,8, ó, significa esse ângulo aqui do gráfico, certo? Se você calcular o ângulo aqui, esse gráfico dá 0,8, é a tangente. Tá? Bem, e agora? O que você quer discutir, professor? Olha, então, eu falei para você, cada valor de x, eu tenho o valor de y correspondente. Então, aqui nesse exemplo, ó, vamos pegar essa equação aqui do lado esquerdo. Então, se o x for 10, o valor do y vai ser 30. Ó. Só vou colocar aqui 2 vezes 10, 20, mais 10, 30. Se o valor do y for 11, vai ser 32. Tá? Ok, então veja que do y por 10 eu variei uma unidade de x, o y variou 2 unidades, variação de y. Pois bem, então uma coisa é eu querer encontrar o valor de y dado que eu tenho x. Outra coisa eu quero saber quanto variou y dado que variou x. E aí vamos aqui para o lado direito aqui. Tá? Então, sempre que eu quiser saber o impacto da variável independente, da variação dela, quanto vai variar na variável dependente, tá? Então, estamos querendo ver daí o efeito marginal, né, de uma mudança de x em y. Você vai pegar sempre o coeficiente angular, que é o beta 1, aqui, no nosso caso 2, ó, e multiplicar por quanto variou o x. Então, no nosso exemplo, se eu falar assim, ó, se x variar uma unidade, quanto que vai variar y? Então, eu pego lá, coeficiente angular 2 vezes quanto variou o x, 1. 2 vezes 1, 2. Tá? Veja que é exatamente o resultado que deu aqui. Ó. Variei x uma unidade, o y variou 2, beleza? Então, uma coisa é o valor do y, outra coisa é quanto variou o y. Agora, vamos supor que eu falasse assim, ó, suponha que o x vai variar 2 unidades. Então, você vai pegar aqui 2, coeficiente angular, 2, vezes quanto variou x, 2 unidades. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o resultado ia ser 4. Então, se eu variasse 2 unidades de x, o y ia variar 4 unidades. Tá? E assim por diante, tá bem? Então, nós vamos usar bastante essas duas interpretações aqui. O que vai mudar é que nós vamos ter que acrescentar, além disso, as unidades no qual as variáveis estão. Então, lembre que esses slides estão disponíveis desde a primeira aula. Então, agora vamos falar um pouquinho aqui, fazer um pouquinho desses exercícios para praticar um pouquinho, tá? Aliás, esse exercício aqui vai estar na lista que eu deixei lá na sala virtual. Vamos para o próximo. Vamos pegar aqui esse exercício, tá bem? Então, vamos lá. Então, imagine aqui, ó, que nós temos y é a quantidade demandada diária por sorvete. Cada unidade de y representa 1000 sorvetes, 1000 unidades. E x1 é a temperatura em graus Celsius. Lembre que lá nos exercícios que vocês estão fazendo, aula a aula, eu falei, ó, marque a fonte para saber de onde você pegou esses dados e que unidades cada um desses dados estão, porque isso vai ser importante para a gente interpretá-los. Então, vamos supor que com essas informações eu queira verificar se essas sentenças abaixo estão corretas ou não. Então, vamos pegar a primeira aqui. Ó. Se a temperatura for 0 graus Celsius, a demanda por sorvete será de 10 unidades. Pois bem, se a variável independente for 0, 0, coloca aqui 2 vezes 0, 0, mais 10,
10. Então, o valor de y é 10. Só que a sentença está incorreta porque 10, y é igual a 10 representa 10 mil sorvetes. É uma demanda por 10 mil. Então, essa sentença é falsa porque, apesar de y ser igual a 10, cada unidade de y é 1000 sorvetes. Então, a demanda por sorvete será de 10 mil unidades, não 10. Então, é falsa. Veja como é importante, hein? Saber as unidades que estão os dados que você usou para modelar. Próxima. Bom, próxima. Então, vamos aqui. Um dia com temperatura de 10 graus Celsius apresenta uma demanda por 30 mil sorvetes. Então, x é 10. Então, 2 vezes 10, 20, mais 10, 30. Então, o y é igual a 30, cada unidade de y é 1000 unidades, 30 mil sorvetes. Então, está correta a sentença 2 aqui. Se o x for igual a 10 graus Celsius, 10, a demanda por sorvete será de 30 mil sorvetes. Próxima. Caso a temperatura aumente 1 grau Celsius, agora eu não estou falando que a temperatura é 1 grau Celsius. Estou falando que ela aumentou, variou uma unidade, 1 grau Celsius. Então, se x variar uma unidade, o impacto em y vai ser de 2. Se eu aumentar x em uma unidade, o impacto em y vai ser 2 unidades. Então, isso quer dizer que a demanda por sorvete será de 12 mil unidades? Falsa, porque isso seria verdadeiro se eu falasse que a temperatura fosse 1 grau Celsius. Aí ia ficar 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. Y é igual a 12, 12 mil unidades. Aí seria verdadeiro. Mas eu não disse que o x é 1 grau Celsius, é 1. Estou falando que ele variou 1. Se ele variou 1, y vai variar 2 unidades, que é o coeficiente angular. Então, se a temperatura aumentar 1 grau Celsius, a demanda por sorvete irá aumentar em 2.000 sorvetes, certo? O y irá variar 2 unidades. Então, a alternativa é falsa. A próxima. Caso a temperatura aumente 3 graus Celsius, vamos dar sequência. Caso a temperatura aumente 3 graus Celsius, olha lá, variou de novo 3. Então, se variar 3, né, pego lá o coeficiente angular 2 vezes quanto variou a temperatura, o x, 3. Então, o coeficiente angular vezes quanto variou x vai dar 2 vezes 3, 6. Então, o impacto em y vai ser de 6 unidades, tá? Nesse caso, cada unidade representa 1000 sorvetes, então vai ser 6.000 sorvetes. Então, nesse caso, a demanda por sorvete irá aumentar 6.000 unidades. Verdadeiro, né? Então, se a temperatura variar 3 graus Celsius, 3 unidades, o x, o y irá variar 6 unidades, que equivale a 6.000 unidades de sorvete. Então, verdadeiro. Se a temperatura cair 1 grau Celsius, então se x diminuiu uma unidade, olha lá, variou de novo. Não estou falando que x é 1 grau Celsius, ele caiu, variou 1 grau Celsius. Então, se ele diminuir uma unidade, né, o y irá cair, o coeficiente angular aqui, ó, 2 unidades, certo? 2.000 sorvetes, tá? É verdadeiro aqui. Veja que a grafia da palavra que cairá tá cará, tá? Então, a grafia está incorreta, a sentença é verdadeira. Por fim, considerando que a demanda por sorvete é de 50 mil unidades, então ele já deu para você, ó, a demanda é 50 mil. Só que agora houve uma mudança, a temperatura aumentou 1 grau Celsius, então variou. Estou falando que variou. A gente sabe que se variar uma unidade, né, no caso se aumentar uma unidade x, o y irá ser acrescentado em 2 unidades, certo? Então, logo, o novo y será de 52 unidades. Era 50 mil, agora se variou a temperatura, nenhuma unidade, vai acrescentar 2 unidades em y, vai ser 52. E cada unidade de y é 1000 sorvete, então a demanda nova será de 52 mil unidades de sorvete. Então a sentença é verdadeira. E agora vamos fazer esse último exercício e aí então vocês já poderão fazer a lista que eu vou disponibilizar lá na sala virtual, tá bem? Vai entrar na nossa nota de listas. Então vamos lá. Então eu tenho aqui que então a literatura discute muito o salário em função dos anos de escolaridade, experiência, então algum pesquisador foi testar e eventualmente achou esses coeficientes. É claro que aqui, né, não são valores reais. Então está falando que x1 é a escolaridade em anos de estudo, x2 é a experiência em anos de trabalho, eles estão correlacionados positivamente com o salário, eu vejo pelo sinal, cada coeficiente, então quando eles aumentam, o salário tende a aumentar.
Então vamos ver aqui. Uma pessoa que nunca estudou e trabalhou tem em média renda de R$ 500. Ora, então ela tem 0 de estudo, 0 de trabalho, anos de trabalho e anos de estudo. Então aqui x1 e o x2 são 0, então sobra só o 0,5. Cada unidade de y é R$ 1.000, então metade de 0,5 é R$ 500. Então é verdadeira essa sentença, tá bem? Então um cara que nunca trabalhou, nunca estudou, pelo modelo tenderia a ter uma renda de R$ 500, né? Bom, para um indivíduo que está no mercado de trabalho há 10 anos, 10 anos de experiência, 10 anos x2, estudou 15 anos, ou seja, 15x1, o salário mensal médio deveria ser 4.500. Então vamos lá. Aqui 10 vezes 0,1 é 0,1. 15 vezes 0,2, opa, 10 vezes 0,1 é 1. 15 vezes 0,2 é 3. Então aqui 1 mais 3, 4. Com mais meio, 4,5. Y é igual a 4,5, significa R$ 4.500. Cada unidade de Y é R$ 1.000, certo? Então a sentença é verdadeira. Esse cara tenderia a ter R$ 4.500 de salário, dada esses anos de trabalho e de estudo. Vamos ver por que essa outra sentença aqui é falsa. Para cada ano adicional de estudo, o salário mensal sobe em média 20%. Veja que cada ano adicional é variação de estudo. Então ele diz que se variar o estudo, x1, tá, uma unidade, a gente já sabe que o y vai sofrer 0,2 unidades, certo? Então se aumenta x1 em uma unidade, o y vai responder em 0,2 unidades. E 0,2 unidades são R$ 200. Então a sentença é falsa porque para cada ano adicional de estudo, o salário mensal sobe em média R$ 200 e não 20%. Tá? Aqui é mesmo para confundir. O cara fala, o impacto Y é 0,2, 0,2 está em decimal, representa 20%. Não, tá? Não, senhor. Tem que ver as unidades que está o Y, ele está em R$ 1.000. Então, 0,2 unidade de Y é R$ 200. Veja que confunde bastante os alunos dessa interpretação. Às vezes, alunos experientes já em econometria acabam se confundindo com isso. E por fim, aqui o último, se uma pessoa aumenta a sua experiência profissional e escolar, então aumenta a variação de x1 e x2, ao mesmo tempo, concomitantemente, em um ano, tá? Então aumentou o ano de escolaridade em 1 e o ano de experiência em 1. Qual que vai ser o impacto sobre y? Então é variação. Pega o coeficiente angular 0,2, multiplica o quanto variou 1, 0,2 vezes 1, 0,2. Pega o coeficiente angular que dá outra variável, multiplica o quanto ela variou, 0,1 vezes 0,1 vezes 1, tá? 0,1. Então aqui eu vou ter 0,1 mais 0,2, 0,3. Então o impacto, a variação, cada uma dessas variáveis independente em uma unidade, um ano, tá? No total vai impactar y em 0,3, porque a x1 vai impactar em 0,2, a x2 em 0,1. Então, o impacto esperado sobre o salário será de R$ 300, 0,3y. Então, é R$ 300, certo? Não 800. Por que está 800? É para confundir mesmo, porque o cara pode ter pensado, eu ponho um aqui no x2, um no x1. Ele não falou que o cara tem um ano de estudo e um ano de escolaridade. Se fosse isso, eu ia colocar um aqui e um aqui. Então, ia dar 0,1 mais 0,2, só que eu ia somar o intercepto também. Com meio ia dar 0,8. Aí eu falaria, o cara tem um salário de R$ 800. Tá? Isso seria verdadeiro, se ele falasse que o cara tivesse um ano de experiência profissional e um ano de escolaridade. Mas não, ele disse que aumentou, variou o ano de escolaridade em uma unidade e variou a experiência em uma unidade. Então eu tenho que ver apenas o efeito marginal disso sobre y, tá? Então aí eu pego o coeficiente e multiplico por quanto variou cada uma dessas variáveis, tá? Então, pois bem, agora já dá para vocês fazerem a lista de exercícios que está na sala virtual, tem lá um prazo para entregar, tá? Assim que terminar o prazo de entrega, eu encaminho para vocês o gabarito comentado, beleza? E na sala virtual vou criar um fórum e para que ele vai servir? Para vocês colocarem as dúvidas de vocês, que assim eu respondo lá e posso tirar dúvida de outros alunos também. Então não vou ficar respondendo individualmente por e-mail, tá?
teve dúvida, joga no fórum que aí eu respondo e fica disponível para todo mundo, que a dúvida de um normalmente é a dúvida de outros. Não vão ter vergonha, o importante aqui é participar, certo? Então, pessoal, um bom estudo para vocês e vamos em frente, né? As coisas não podem parar. Um grande abraço.